multidão dos salvos, todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do Cordeiro, como nós cantamos, reconhecendo que ao nosso Deus pertence a salvação. Estando no Rio de Janeiro, será para nós um prazer recebê-los lá na Igreja Batista do Jardim Botânico. Dito isto, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Saltério. Leremos o Salmo 46. A partir desse Salmo, vamos pensar sobre o tema Castelo Forte é o nosso Deus. Salmo 46 diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe. Eisenach é uma linda cidade no interior da Alemanha. É a terra natal de um grande músico chamado Johann Sebastian Bach. Naquela cidade, próximo ali, há um famoso castelo. A 411 metros acima do nível do mar, o Castelo de Wartburg, fundado no século XI, foi a casa de reis e rainhas. E foi ali que no século XVI, Martinho Lutero ficou exilado por 10 meses. Naquele período de tempo, ele produziu a tradução do Novo Testamento do grego para a língua alemã. Naquele período de aflições, por conta das perseguições que estavam acontecendo, no contexto da Reforma Protestante, Lutero então fica naquele castelo, produzindo, orando, estudando. E naquele tempo, nas suas devocionais, ele mergulhou no Saltério, essa coletânea de 150 salmos, preciosíssimas orações. E a partir do Salmo 46, ele compôs o hino da Reforma. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele fez desse salmo um bálsamo para o seu próprio coração. As dificuldades são inevitáveis, a vida não é indolor, nós não temos gerência da vida, os inimigos nos espreitam, mas o nosso Deus é castelo forte e ele é refúgio para todos que nele confiam. O que Lutero experimentou foi experimentado lá atrás, porque o contexto do Salmo 46 é muito interessante. Há um cenário histórico, político, geopolítico que envolve a composição desse salmo. E eu queria sua atenção para lhe apresentar esse cenário para que o salmo ficasse mais claro diante dos nossos olhos. Naqueles dias havia um império em ascensão, a Síria, sob o governo de um homem chamado Senaqueribe. Ele, um general de guerra, habilidoso, muito competente, com a liderança altiva, ele transformou um minúsculo reino numa potência internacional. Todos os povos foram submetidos ao senhorio da Assíria. E agora ele estava numa marcha militar em direção ao Egito, o único reino que ainda fazia oposição à Assíria. E entre aquele corredor da Assíria, da Babilônia, até o Egito, havia um pequeno reino, o único que ainda não tinha sido submetido, Israel, naquele caso, o reino do sul, Judá. E Senaqueribe então vem avançando, ele chega num lugar chamado Laquis, era uma fortaleza. Ele a conquista, e como era um homem inteligente e queria economizar tempo e energia, ele envia emissários a Jerusalém para persuadir o rei Ezequias, à época rei em Judá, que se submetesse, que se entregasse. Não valeria a pena
enfrentar a poderosa Assíria. Com essa tentativa, ele então ganharia tempo e marcharia com seu exército para o Egito, que era a força bélica maior. Ele envia os emissários, há um homem sob a sua direção, sob o seu comando, e aquela campanha militar, Rabsaque chega diante dos muros de Jerusalém e diz que nem Deus poderia livrar Jerusalém da poderosa Síria e das mãos de Senaqueribe. Essa informação está presente no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro do profeta Isaías, que era o profeta que estava em atividade naqueles dias. Além dessas informações bíblicas, pela providência divina, foi descoberta no século XIX a Biblioteca de Nínive. Preciosos documentos que estão guardados num dos grandes museus do mundo, o Museu Britânico. Qualquer pessoa pode acessar em Londres. E há 3 tábuas ali, das que eu quero citar hoje aqui, que narram o acontecimento que é o pano de fundo do Salmo 46. Leio para vocês 3 documentos extrabíblicos. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis, confirmando que ele assaltou a fortaleza de Laquis e de lá estabeleceu uma estratégia de operação militar. Mais à frente, a segunda tabinha diz assim: e Ezequias, rei de Judá, que não se submeteu ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Eu marchei sobre o Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, e a sua fumaça escureceu o céu. Ou seja, a história testemunha esses fatos, aquela campanha militar da Síria contra Judá, contra Jerusalém. Pergunta: o que fazer quando nos sentimos cercados? Essa pergunta se dirige a nós, indivíduos, à igreja. O que uma igreja pode fazer quando se sente ameaçada por gigantes, adversidades maiores do que ela mesma? Quando nós, indivíduos, família, nos sentimos ameaçados por pessoas, por situações. O profeta Isaías registrou a oração do rei Ezequias. Ezequias era um homem piedoso, diz o texto que ele andou nas passadas, nas pegadas do seu pai Davi, uma referência aos bons caminhos que ele trilhou. Isaías, o profeta, registra a oração, capítulo 37, versos 16 e 17, dizem assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. O rei Ezequias clamou a Deus, e a linguagem que ele emprega na sua oração é uma linguagem teológica. Senaqueribe estava inchado, inflamado, soberbo. Ele se considerava o rei do mundo. Ninguém poderia detê-lo. Mas Ezequias sabia que só o Senhor é Deus, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele está assentado sobre tudo e todos. E ele clama ao Senhor por misericórdia. E ele diz: olha, o Senhor ouve, o Senhor escuta, o Senhor vê o que está a acontecer. Senaqueribe está insultando a Deus. E sabe qual é a resposta? Deus envia uma resposta através do profeta Isaías. Isaías, que é chamado de o profeta evangélico, o homem mais citado no Novo Testamento. Dos profetas todos, Isaías é o mais citado. Capítulo 37, versos 33 a 35, nós recebemos aqui a resposta de Deus. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor a meu servo Davi. Deus fez uma promessa. E era necessário ter fé para crer naquilo, uma confiança em Deus, no seu caráter, nos seus atributos, porque o exército estava lá, diante deles, um poderoso exército. E as informações eram: até esse momento, ninguém pôde deter a fúria do Império Assírio.
Mas o Senhor fez uma promessa, eles não vão entrar, eu defenderei a cidade. Pelo caminho que vieram, voltarão. E sabe o que acontece? Verso 36. Então saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e cerca de 185.000 homens tombaram. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. O Senhor destruiu, sem auxílio humano, um exército inteiro. Alguém pode dizer assim, será? Será? 185.000 homens? Um anjo? Há dois relatos extrabíblicos que apontam para a autenticidade desse relato estabelecido aqui, ou apresentado aqui por Isaías, o profeta. Dois relatos que apontam que a Síria foi devastada naquela campanha. Dois relatos que têm alguma incongruência, mas que apontam para que algo aconteceu. O primeiro é de Heródoto, um historiador grego, chamado pai da história. Heródoto afirma que o exército de Senaqueribe foi atacado por uma praga, feridos e com medo da doença, ninguém sobreviveu. E Senaqueribe voltou apenas com um grupo de oficiais humilhados, porque foram destruídos por uma epidemia. Flávio Joséfo diz que uma espécie de furacão, uma tempestade do deserto, devastou os militares da Síria. O fato objetivo é que houve uma intervenção dos céus. E o rei Senaqueribe, orgulhoso, altivo, teve que voltar humilhado para a Síria. E 4 meses depois, ele foi assassinado por 2 de seus filhos. Acabou a história de Senaqueribe, que queria destruir Jerusalém. O Salmo 46, ele nasce como um salmo de celebração a Deus pela vitória que ele concedeu ao seu povo, o povo da aliança e especialmente a cidade de Jerusalém. O salmo é uma poesia cantada. Esse salmo foi cantado nas ruas de Jerusalém. Muito provavelmente Ezequias foi quem compôs o salmo, porque além de um habilidoso rei, era poeta, era escritor, era músico. E é interessante notar, com esse pano de fundo, as preciosas lições que nós encontramos no Salmo 46. Esse salmo fala sobre graça, fala sobre o recurso que vem do alto, as intervenções de Deus na história. Deus não é simplesmente o totalmente outro, o todo-poderoso, o soberano. Ele é também um Deus presente, que intervém na história, que conhece a nossa vida e que conhece os nossos limites e que socorre aqueles que por ele clamam. O que Senaqueribe disse sobre Jerusalém era verdade. Jerusalém estava encurralada como um pássaro na gaiola. Devastou 40 cidades, os céus foram enegrecidos pela fumaça das cidades queimadas. E é assim que por vezes nos sentimos, como um pássaro preso numa gaiola. Não tem para onde ir, vulnerabilidade, inabilidade, sem nenhuma condição de reverter o quadro. Mas nós devemos lembrar sempre, é nossa vocação olhar para o alto, porque do Senhor vem o socorro. E mais, não podemos apequenar o grande Deus. Deus é maior do que nós podemos imaginar. Deus pode todas as coisas. Nós precisamos confiar no Deus que fez os céus e a terra e que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Que lições aprendemos aqui? Verdades básicas, elementares, que por vezes nós nos esquecemos. E aqui uma observação importante. Quando pessoas, famílias, igreja, uma nação passa por dificuldade, nós podemos experimentar um fenômeno muito interessante, que é o embaçamento da visão, o enfraquecimento da memória. Israel tinha muitos testemunhos a favor de Deus, ou seja, o que Deus já tinha feito na história do seu povo. Mas as dificuldades podem nublar o entendimento. É nessa hora que a gente precisa ter um choque de realidade a partir das Escrituras e ver o Deus que intervém na história, como de fato Deus continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E as verdades que eu quero partilhar com os irmãos não são novidades. Essas verdades estão presentes nas Escrituras e estão presentes na história e na sua própria biografia, na sua própria história como indivíduo, como crente, na sua família, na história dessa igreja. O que a gente precisa fazer nesse ato litúrgico de celebração dos 50 anos dessa igreja é rememorar quem é o nosso Deus e celebrar as muitas vitórias que por sua graça Ele tem dado a nós todos. Que verdades são essas? Primeiro e antes de tudo, Deus é soberano.
soberania, poder, majestade, glória. Ninguém há como nosso Deus, não há outro como o Senhor. Os 3 primeiros versos, na verdade, esse texto inteiro, ele tem um arranjo didático. Ele está todo organizado em blocos e em estrofes, porque eram cantados. O hino foi feito para ser cantado. E as estrofes estão todas arrumadas aqui. E os 3 primeiros versos vão falar dessa soberania de Deus. Vejam, o verso 1 começa com uma declaração de fé. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. O profeta, aqui no caso Ezequias, está reconhecendo que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro ao atribulado. E nos 2 versos seguintes, ele vai dar, portanto, as razões pelas quais nós podemos confiar no Senhor. Como Deus é refúgio, como Deus, de fato, é socorro bem presente em tribulação, não há o que temer. A partir do momento em que você compreende quem Deus é, os nossos temores se evaporam. Porque nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor, sustentados pelo Senhor. E aqui 2 coisas bem interessantes. Ele usa uma figura de linguagem, é um texto poético, é poesia hebraica. Olha a linguagem que ele usa. Terra se transtorne, montes se abalem no seio dos mares, águas tumultuem, espumejem, montes se estremeçam. A pergunta é, por que ele usa essa linguagem? Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Por 2 vezes ele usa a palavra monte aqui. Na poesia hebraica, repetição implica em atenção, em foco. Ele está mostrando para nós aqui uma figura de linguagem muito importante. Ainda há pouco uma árvore caiu ali, o que gerou esse blackout aqui na energia. Uma árvore, por mais forte que seja, por mais profunda que sejam suas raízes, por mais robusto que seja o seu caule, um vento forte, uma chuva intensa coloca uma árvore no chão. A nossa igreja fica numa região de Mata Atlântica, entre a montanha e o mar, ali na zona sul do Rio. É muito comum, num grande temporal, as árvores vão para o chão. Mas ele usa essa linguagem dos montes porque não existe nada mais rígido do que um monte. Pode vir um furacão, uma tempestade, o monte não treme. Ele não sacode, ele não balança. Ele está rígido. Então o que ele está fazendo aqui é um raciocínio. O problema existe. Agora eu quero potencializar o problema de forma hipotética. Ainda que os montes estejam tremendo, não há o que temer, porque o Senhor reina. É o que ele está dizendo. Nós podemos confiar em Deus, ainda que as circunstâncias sejam extremamente adversas. Isso aponta para nós uma grande lição. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que a nossa própria missão, porque a missão que Deus confiou à igreja é impossível à igreja. Sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus deu aos seus discípulos a missão de levar o evangelho no mundo, aquilo era uma loucura aos olhos humanos. Um grupo pequeno de homens, limitados, sem força política, sem força econômica, geografia complicada, recursos complicados, comunicação complicada. Mas o evangelho se espalhou. E em 30 anos, depois de 30 anos, o evangelho estava dentro da casa do imperador. Os da casa de César te saúdam, diz Paulo aos Filipenses. Porque Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que os nossos desafios. E ele está usando essa linguagem para mostrar isso, a grandeza do nosso Deus. Ele usa a figura do monte e ele usa a figura das águas. Ainda que águas tumultuem e espumejem. Ele está escrevendo para uma audiência hebraica. E os hebreus, desde o seu nascimento, eram povo do deserto. Povo que não tinha habilidade com água. A figura da água aqui é aquilo que traz terror. Eles não eram habilidosos marinheiros como eram os fenícios, junto ao Mediterrâneo, ou como seriam depois os grandes navegadores na Europa, ingleses, holandeses, noruegueses. Não! Eles eram homens tímidos em relação ao mar. Não eram portugueses nem espanhóis, eram hebreus. Por isso a figura das águas tumultuando, espumejando, as ondas bravias, ele está falando, olha, ainda que as circunstâncias sejam aterrorizantes, não há o que temer, porque o Senhor é o nosso Deus. Há uma passagem no livro de Atos,
em que Lucas narra o naufrágio, no capítulo 27, em que Paulo está a caminho de Roma, preso, e o barco, o navio, sofre por conta de uma tempestade, e nós sabemos a história, o navio vem a naufragar. Mas o relato de Lucas diz assim: dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. E essa linguagem que Lucas emprega é uma linguagem que se aplica a muitas realidades. Às vezes a igreja é composta de gente. Como professor de história da igreja, eu posso dizer para vocês, a história da igreja é marcada por várias etapas em que há certos momentos que o indivíduo olha e diz assim: não há esperança, acabou. Tanto a igreja como um todo, quanto comunidades. Mas Deus é maior, e por vezes, onde estava uma situação absolutamente difícil, o Senhor faz florescer novamente. Ele faz o impossível, Ele renova, Ele concede graça, Ele aviva. Ele faz florescer o seu povo. Agora veja, irmãos, quando se está com saúde, com emprego, é muito fácil dizer: Deus está me abençoando, Deus é meu refúgio, Deus é fiel. Nós temos muitos jargões enquanto evangélicos no Brasil. Mas as pessoas que estão cantando essa verdade aqui eram pessoas que estavam debaixo de intensa e cruel opressão, liderados por um homem que celebrou a extrema crueldade. Senaqueribe era um homem extremamente cruel. E a lição que fica para nós aqui é essa: quando nos sentirmos cercados pelos Senaqueribes da vida, lembremos-nos que Deus é soberano. Os Senaqueribes da vida, os exércitos que nos ameaçam, por mais numerosos e cruéis que sejam, não tem mais poder do que aquele que acalmou a tempestade e disse: aquieta-te. Foi o que Jesus disse: mar, emudece, ventos, aquieta-te. Ainda que as águas rujam e espumejam, há um Deus que anda sobre as águas e diz para elas calarem e emudecerem. Deus é o nosso lugar de refúgio para aqueles que nele confiam. Então quero encorajar essa igreja: não temam nenhuma circunstância, confiem no Senhor. As famílias aqui representadas, os casais, vocês todos, nós precisamos confiar no Senhor. No Salmo 93 há uma expressão que diz assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és Deus desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Nunca se esqueça disso. O nosso Deus anda sobre as ondas do mar. Ele aquieta os ventos tempestuosos. Ele faz cessar as ondas bravias. O Senhor é soberano. Quando cantarmos essas canções relativas à soberania de Deus, não devemos cantar de maneira frívola, leviana. Essa expressão ela é riquíssima. Deus é soberano. Soberano sobre acontecimentos bons e soberano sobre acontecimentos ruins. Nós temos que colocar de vez um machado na raiz do gnosticismo. Há muitos evangélicos que têm uma mentalidade pagã. Pensam que acontecimentos bons vêm de Deus e acontecimentos ruins vêm do diabo. Mas por vezes os acontecimentos difíceis também é a mão da providência operando. Porque até as dificuldades são bênçãos disfarçadas. Porque nós enxergamos o aqui, o ali e o acolá. Mas Deus enxerga o plano todo. Por isso nós glorificamos a Deus nas provações, nas lutas, porque no momento não há motivo de alegria, mas no final a gente vai olhar para trás e dizer: Senhor, Tu és sábio, bendito seja o Teu nome por cada dificuldade. Deus é soberano. A segunda lição que aprendemos aqui, vejam, Deus está presente na vida do seu povo. Observem os versos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que esse texto está dizendo para nós? Deus estava dentro da cidade, simbolicamente dentro, no meio dela, presente na crise. Há muitos exemplares na Bíblia sobre a pedagogia dos livramentos de Deus na vida do seu povo. Embora Deus não nos dê imunidade aos sofrimentos, apólice contra as adversidades, Deus prometeu estar conosco nas aflições.
Há muitas passagens. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam, portanto, o que está sendo ensinado aqui. O problema era real, não era imaginário. E era um problema gravíssimo. Mas o ponto, o fato objetivo e uma fonte de consolo é que Deus estava com o seu povo. De modo que quem estava preso não era Judá, não era Jerusalém, quem estava preso era Senaqueribe. Porque Deus mais um é maioria. Ele é Senhor, Ele é soberano, tem todo o poder. Vejam, irmãos, inúmeras histórias. Daniel na cova dos leões, Deus estava lá junto ao seu servo fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, o Senhor estava com ele. Deus não impediu Senaqueribe de cercar Jerusalém, mas o Senhor não desistiu do seu povo, estava ao lado do seu povo, estava no meio do seu povo. Não é assim que a gente se sente por vezes, atribulados? A palavra tribulação ela é muito profunda, etimologicamente. Tribulação vem de uma raiz que significa asfixia. Quem está atribulado está num lugar apertado, está faltando oxigênio. O atribulado está sufocado. Mas a boa notícia é que Deus é socorro para atribulados. Ele faz alargar os espaços, como diz o salmista no Salmo 4. No Salmo 4, me deste largueza, espaço. Eu voltei a respirar. Os desconfortos, as inseguranças, as aflições são tratadas por Deus, de modo que Ele está sempre a dizer, não temas, não temas. Isaías, no capítulo 19 de 2 Reis, diz assim, dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. O Senhor prometeu ao seu povo, não temas, não temas, não temas, porque o Senhor estava presente, estava ali. No Salmo 115 está dito assim, 115 verso 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Como eu gosto desse versículo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não é confortador, consolador, saber que por mais aflitiva que seja uma circunstância, um diagnóstico terrível, uma crise aparentemente insolúvel, uma perseguição cruel, injusta, esse verso nos leva a refletir sobre uma verdade profunda. No céu está o nosso Deus. Agora veja o verso que ele apresenta aí. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pergunta, que rio é esse? Uma maneira muito eficaz de ler e aprender as Escrituras é fazer perguntas ao texto bíblico. E esse texto impõe uma pergunta, que rio é esse? Não havia, não há e nunca houve rio em Jerusalém. Quem conhece a cidade sabe disso. Na verdade, Jerusalém é uma das poucas cidades do mundo, uma das grandes cidades do mundo, que não tem rio à margem. Todas as grandes cidades do mundo, as mais importantes, têm sempre um rio próximo, cortando a cidade. Ainda hoje é assim. Mas Jerusalém não havia rio, não há rio ali. Vejam como é que operava um cerco militar naqueles dias. A campanha militar começava com informação, propaganda. Os emissários enviavam as notícias. Olha, aquele reino caiu, aquele rei foi assassinado, colocando terror psicológico. E então vinha o exército, belicoso, poderoso, altivo, com sangue nos olhos. Cercava a cidade, cortava o abastecimento de água, cortava o abastecimento de alimentos. E colocava o terror psicológico. Ou vocês se rendem, ou serão mortos. Vão morrer de inanição, e depois nós vamos entrar, e os homens já enfraquecidos serão assassinados, as mulheres violentadas, e as crianças levadas para serem escravas em outros lugares do mundo. Era assim que funcionava. O Império Assírio é considerado um dos povos mais cruéis da antiguidade. Durante 6 meses, Jerusalém ficou cercada, 6 meses. E a cidade amuralhada, ela tinha as torres, que é chamada de Torres dos Atalaias. Eles ficavam ali e olhavam a realidade. O estandarte dos exércitos, o exército,
a movimentação das tropas e aparentemente nada podia ser feito. Mas antes desse cerco, Ezequias, que era um homem temente, um homem inteligente, um homem que recebeu sabedoria do alto, ele reúne o Conselho de Estado, ele busca informações geopolíticas e ele empreende uma obra de arquitetura, de engenharia fenomenal. Jerusalém não tem um rio, mas tem fontes subterrâneas que abastecem a cidade. É muito comum nessas cidades. A água está no subterrâneo. E havia as fontes de Guion, de onde as águas eram canalizadas para o abastecimento da cidade. E o que Ezequias fez? 2 Crônicas, capítulo 32, versos 2 a 4. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? O que ele faz? Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele canaliza toda a água para dentro da cidade e cria uma dificuldade para o exército. Muitos homens, de onde eles achariam água? Se foi feita essa engenharia. Ele usou de sabedoria. Uma coisa muito interessante, se um dia você tivesse a oportunidade ao visitar a cidade de Jerusalém, é visitar o túnel de Ezequias. Uma obra de engenharia espetacular, uma galeria de 533 metros na rocha. Ele cavou por debaixo da terra 533 metros na rocha e jogou toda a água para dentro da cidade, canalizando para o tanque de Siloé. E pela primeira vez na história de Jerusalém, havia um rio dentro da cidade. O rio é um símbolo da presença de Deus, porque a água ali é graça. Que coisa espetacular, um rio que alegra a cidade de Deus. E a água simbolizando o Senhor está conosco. O cerco se dá no verão, temperatura chega a 52 graus Celsius. Os assírios precisam de água, descobrem que não tem água. A cidade estava tranquila porque havia muita água dentro da cidade. O que é que nós aprendemos aqui? Quando você se sentir como um pássaro preso numa gaiola, lembre-se disso. Você tem a Deus a seu favor. E os Senaqueribes é que estão em perigo. Deus está conosco no meio da aflição, está no meio da crise. Não é um Deus distante, que deu cordas no mundo e o abandonou. Deus nos conhece pelo nome. Nós não somos amados como se fôssemos uma massa informe e número. Deus nos conhece pelo nome. E Ele fez uma aliança com o seu povo. Nas palmas das minhas mãos eu gravei vocês. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, do filho que ainda amamenta? Isso seria um absurdo. Ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de vocês. Porque Deus jurou pelo seu próprio nome amar o seu povo, apesar do seu povo. Jerusalém era rebelde, Jerusalém tinha um histórico de pecados nas costas, Jerusalém estava criando dificuldades para si mesmo há muito tempo. Mas Deus soberanamente decidiu proteger a cidade, proteger o seu povo, proteger Ezequias e levar adiante a história da redenção. A água é um símbolo de graça. No Éden havia 2 rios. A Nova Jerusalém tem um rio. Jesus disse à mulher samaritana: se você crê, se você soubesse quem está te pedindo água, do seu interior fluiriam rios de água viva. Jesus vai dizer isso mais à frente. Portanto, meus amados irmãos, nunca se esqueçam, Deus está presente conosco no meio da tribulação. Deixa eu contar a vocês uma história que me enriquece muito. 1959, Revolução Cubana. Fidel Castro, seu irmão Raul Castro e outros homens conseguem tomar o controle da ilha de Cuba, que à época era a 8ª economia das Américas. Em 1961, eles se associam à União Soviética e estabelece um modelo de governo ditatorial
comunista, anticristão, põe fim à propriedade privada, estabelece uma política que até hoje transformou aquela ilha numa prisão no meio do Caribe. O resultado imediato foi o cerceamento de liberdades, violação de direitos, assassinatos, prisões, destruição de vidas inteiras. Não estou falando do que eu li em algum livro, que eu estive e vi em loco nas viagens que fiz a Cuba. E as igrejas pujantes, fortes, que lá estavam desde o século XIX, muitas igrejas espalhadas na ilha, a maior ilha do Caribe, foram enfraquecidas, empobrecidas. E com o tempo, o que aconteceu na ilha aconteceu também com as igrejas. Os prédios foram destruídos pelo passar do tempo, pela falta de condições de manutenção de um prédio, por exemplo. E aí o governo, já nos anos 2000, emite um decreto, já tinha confiscado muitos bens, muitas propriedades das igrejas, emite um decreto estabelecendo um prazo para que as igrejas fizessem a restauração dos prédios, caso contrário seriam confiscados. Que coisa terrível. E a primeira igreja batista de Bayamo, fundada em 1905, uma catedral no coração da cidade de Bayamo, a antiga capital de Cuba, histórica capital, Carlos Manuel de Sesco, de José Martí, enfim, Perúdio. Agora o pastor Samuel Columbia Iglesias tem uma informação, ele tem uma notificação judicial. Vocês têm um prazo, reformam ou perdem o prédio. Pastor Samuel reúne a igreja, diz, olha irmãos, igreja com 1.200 membros, nós não temos condições de reformar o prédio. A receita da igreja em 2001, com 1.200 membros, era o equivalente à época a R$860. Como que você reforma uma catedral com uma entrada de R$860? Falou, olha, a igreja não é o prédio, a igreja é o povo, somos nós. Se o Senhor quiser, soberanamente, nos tomar esse prédio, continuaremos enquanto igreja. Mas se Ele quiser também nos dar as condições de fazer a reforma, faremos, porque o Senhor é maior do que nós mesmos. E é maior do que Senaqueribe, é maior do que essa ditadura que está aí. Começaram a orar. Um pastor de Porto Rico, Martinez, vai a Cuba fazer uma visita. Ele vai para Havana, pega um voo para Santiago de Cuba. Em Santiago de Cuba, 26 de julho, dia do assalto ao quartel de Moncada, os hotéis têm que ser esvaziados, havia medo de uma conspiração, um atentado, e os turistas têm que sair de Santiago de Cuba e procurar outra rede hoteleira, outros locais. E ele então decide ir para Bayamo, a cidade do coche, das carruagens. E ele está fazendo um passeio de carruagem na cidade, e ele olha na praça uma igreja. O prédio está em ruínas, mas é uma igreja. E ele pergunta assim, é uma igreja? O indivíduo fala assim, é uma igreja batista. Ele, ué, eu sou pastor batista? Para aqui. Foi ao lado da casa pastoral, bateu a porta. Samuel atende. Você é o pastor? Sim, sou. Posso entrar? Se apresentou, começaram a conversar. Resumindo, 4 meses depois, Samuel estava na igreja lá em Porto Rico, pregando. Terminou de pregar, voltou para Cuba, recebe uma informação, um telefonema. Nós nos reunimos depois da sua visita à nossa igreja e a igreja decidiu custear a reforma. Eles enviaram $150 mil. Reformou a igreja do alto a baixo. Bancadas, vitrais, equipamento de som, tudo. E no dia da inauguração, eles receberam autorização e saíram marchando pelo bairro e cantando, ao nosso Deus pertence a salvação. Glória a Deus. Deus está presente no meio da crise. E as crises são pedagógicas, porque nos lembram quem nós somos, limitados e frágeis, e quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que faz em nosso favor para a sua glória. Isso nos leva para a terceira verdade. Deus trabalha em favor do seu povo. Observe o verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. É um convite. Lembra que eu falei para vocês que a cidade de Jerusalém é amuralhada? As grandes cidades do mundo amuralhadas. E havia as torres. Essas torres funcionavam com bases de vigilância. No hebraico, o atalaia. O atalaia olha o perigo e se dirige para dentro e dá um anúncio. E por 6 meses, os atalaias de Jerusalém olharam e viram, repito, os estandartes, a movimentação das tropas, o exército Senaqueribe. Mas certo dia, os atalaias olham e o que eles veem? Corpos, cadáveres.
E então eles se dirigem para dentro da cidade e diz: vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele está a dizer, o salmista aqui está expressando a realidade que foi alterada. O perigo acabou. O exército inimigo invencível foi derrotado. Por isso, vinde contemplai as obras do Senhor. Não foi Jerusalém que se livrou. Não foi habilidade humana, foi intervenção do alto. E por vezes o Senhor permite situações dificílimas para que a gente dependa dele e não de nós mesmos. Não somos nós, é o Senhor. Agora veja o verso 10. Coisa linda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor então agora se dirige ao seu povo. Vocês estão inquietos? Vocês estavam temerosos? Aquietem. Eu sou o Senhor, ser exaltado entre as nações, ser exaltado na terra. Eu pesquisei esse verbo, fiz um estudo minucioso, exegético do verbo aquietar no hebraico. Eu descobri uma coisa interessante, quero partilhar com você, presta bem atenção. Sabe o que significa o verbo aquietar aqui? Aquietar. É só isso. E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Porque o seu orgulho, o meu orgulho, nós queremos ter gerência, nós queremos ter controle, nós queremos resolver. Aí o Senhor diz: quiete, eu vou fazer, não é você. Amém. Uma das coisas mais difíceis que nós fazemos na vida, irmãos, é descansar no Senhor. Só descansa no Senhor quem confia no Senhor. Sabe por que as igrejas, por vezes, estão aleijadas? Trabalhando na força da carne, porque no fundo, há muita gente acreditando que é habilidade humana. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá crescimento. O Senhor usa meios, mas a fonte primária é o próprio Deus. Aquietai-vos. E depois de fazer isso, veja o que acontece, o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O coral termina cantando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a sua Bíblia for uma Bíblia, uma versão mais antiga, que aparece os termos técnicos na língua hebraica, tem uma expressão assim, selá. Essa expressão sabe o que significa? Pausa para repetição. Ou seja, eles vieram cantando esse salmo, e nessa última estrofe, no verso 11, eles terminam assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cantam, fazem um intervalo e repetem, para que essa fosse a última memória da canção. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que eles citam o Deus de Jacó? O Deus da aliança. É o Deus da aliança, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui ele cita Jacó. Ele não cita Israel, ele cita Jacó. E quem foi Jacó? Foi bonzinho? Corretinho? Limpinho? Cheirosinho? Não! Era um malandro carioca hebreu. Mas foi amado pelo Senhor, porque Deus ama soberanamente a quem Ele quer. É o Deus de Jacó. Não é o Deus dos bons, dos perfeitos, dos excelentes. Não, é o Deus de Jacó. O Senhor fez uma aliança com ele. O Deus de Jacó está conosco. Se Deus foi fiel a Jacó, será fiel a nós também. Eu encerro lembrando aos irmãos que o John Wesley faleceu aos 86 anos de idade. Foi um grande pregador. Tinha uns pés de barro, mas foi um grande pregador. E a última frase de Wesley tem a ver com esse salmo. Suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. E assim ele fechou os olhos. O melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Deus é nosso refúgio, presente nas tribulações. Eu quero, portanto, deixar esse encorajamento da igreja. Mantenha os olhos naquele que é soberano, que está presente no meio das crises e que trabalha em nosso favor. Isaías diz: nunca se ouviu falar, desde a antiguidade, um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O hino Castelo Forte é profundo demais, profundo demais. Há uma estrofe que diz assim:
A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A Ele e a Ele somente a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Que o Senhor os abençoe.